Vamos lá então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 11, os Três Reinos, e nós trataremos hoje do item intitulado Os Homens, os Animais e os Homens. Esse é um tema bastante que sempre trouxe bastante polêmica nesses últimos tempos, principalmente quando as nossas sociedades começaram a fazer da filosofia um instrumento de debate e também abordando a questão religiosa a respeito da fronteira que existe entre o homem e o animal. Então, tanto na filosofia como na religião, e claro, inevitavelmente, utilizando até mesmo aquele tripé que sustenta a doutrina espírita, a ciência. Ciência, filosofia e religião da nossa sociedade também coloca, as três então, colocam esse tema em debate para tentar encontrar exatamente qual é a realidade que diz respeito à questão dos animais. Me dá um ok no som, por gentileza, pessoal, só para poder confirmar aqui na área de texto. Para quem não está ouvindo, saber que nós temos aqui áudio. Obrigado. Então eu queria ler com vocês aqui, antes de nós começarmos, nós estamos aqui então no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 592, e nós vamos então até a questão 592 até a questão 610. Então são quase 20 questões que Kardec aborda nesse tema, Podemos dizer até mais de 20 questões, já que nós temos aqui questões que se desdobram em item A e item B. Então são bastante perguntas que Kardec tem, que apresenta aos espíritos a respeito dos animais e dos homens. Então nós vamos aqui inicialmente para alguns artigos, para fazer aqui a introdução desse assunto. Então, nós temos aqui um artigo que foi produzido em 1996, embora seja antigo, ele remonta ali à época do século XIX, então para nós ele é bastante interessante. Intitulado Máquinas Cartesianas. Ele foi escrito por Fábio Carvalho Hansen e diz o seguinte para nós: páginas de importância aparentemente secundária na filosofia moderna. As polêmicas acerca da alma dos animais constituem um índice expressivo de alguns dos temas fundamentais do século XVII, dentre eles a imortalidade da alma, a imaterialidade da mente e o ideal do mecanicismo científico. Lembrando que quando nós falamos da filosofia do século XIX, e o Kardec viveu no século XVII, Kardec viveu no século XIX, e portanto ele foi muito influenciado pelos filósofos iluministas, falando de Voltaire, falando de Descartes, e muitos desses temas abordados por esses filósofos estão citados, são mencionados no próprio o Livro dos Espíritos. Nós já vimos sobre isso e falaremos de novo. A respeito, por exemplo, sobre a natureza humana. Se o homem ele nasce como um ser ingênuo e ele vai então se brutalizando conforme a propriedade vai surgindo nas suas relações com seus semelhantes, ou o homem nasce embrutecido e vai se civilizando. Esse tipo de questão ele era debatido por pensadores no século XVI, no século XVII, no século XVIII e no século XIX. E Kardec menciona isso aos espíritos lá no Livro dos Espíritos. Então, por isso que falarmos um pouquinho sobre essa questão da filosofia no século XVII, nós vamos entender as perguntas que Kardec faz aos espíritos. Então, vamos lá. Ante a separação radical operada por Descartes entre as substâncias extensa e pensante, ou o corpo e a alma, o conceito de a alma dos animais não apresentava problemas técnicos mais sérios. Até então, a corrente dominante do pensamento inspirava-se na tradição aristotélica
que concebia gradações da matéria inerte à matéria animada, passando pelas plantas, com suas funções nutritivas e reprodutivas, e pelos animais, dotados também da sensação e do movimento. A razão, Aristóteles a reserva ao homem. Ao separar absolutamente o corpo e a alma, ou nos seus termos, a substância extensa e a substância pensante, Descartes inaugura uma física estritamente mecanicista, em que não há mais lugar para as causas finais aristotélicas, mas onde todos os fenômenos físicos se explicam pelas causas eficientes dos mecanismos. Assim, tudo aquilo que diz respeito apenas à extensão, como é o caso dos animais cartesianos, assemelha-se a uma máquina. Os animais, afirma Descartes no Discurso do Método, um dos seus mais importantes livros, isso em 1637, funcionam, entre aspas agora, segundo a disposição de seus órgãos, assim como um relógio que é composto apenas por rodas e molas. Então, um dos pontos importantes da época de Descartes era exatamente essa afirmação que ele trazia, dizendo que os animais eram máquinas, portanto eles não pensavam e, portanto, eles não tinham alma. E é claro que falar isso nos tempos de hoje, nós vamos ficar assim, trazer aquela revolta, como ele falava isso, porque ele era um ignorante. Então é importante que nós façamos essa volta no tempo para entender que aquilo que nós pensamos hoje é um resultado da evolução do pensamento do homem desde os tempos mais antigos, em que ele não tinha ainda a capacidade de se aprofundar em determinados temas, então ele apresentava uma teoria. Se no século, por exemplo, 1637, ele falava que os animais nada mais eram do que máquinas e que não possuíam alma, se nós voltarmos 100 anos no tempo, os homens falavam que a Terra era plana, que o Sol girava em torno do nosso planeta. Então nós vemos assim que tudo vai evoluindo. Então nós temos que entender que esses filósofos apresentavam suas teorias naquele momento de acordo com o entendimento que se possuía. Mas nada mais, do que a própria evolução da inteligência humana para começar então a rever conceitos que eram antigos. Da mesma forma que diziam que as mulheres não tinham capacidade intelectual, da mesma forma que diziam que os escravos não tinham alma, a mesma coisa se falava sobre os animais. Ainda tem esse debate, né, Braz? Bom dia. Mas é muito mais falta de instrução, do que outra coisa. Mas aqui no caso, quando nós voltamos para aquela época, simplesmente não se tinha outra base de onde tirar essas informações. Então eles criavam suas teorias e expunham para debate. E aí então alguns apresentavam uma ideia a favor, outros apresentavam uma ideia contrária. Vamos em frente. Essa tese, que passou a ser conhecida como a doutrina dos animais máquina, tem repercussões importantes no cartesianismo. Lembrando que a palavra cartesiano, utilizada na matemática, vem de René Descartes. Descartes cartesiano. Então ele diz assim, então, tem repercussões importantes no cartesianismo. Se os animais se submetem às leis do mecanismo, eles participam apenas da realidade extensa e por isso não pensam. Então, mais uma vez lembrando que Descartes ele utilizava extensão falando do corpo e a parte pensante falando do ser, do ser ali vivo, digamos assim. Numa carta de 5 de fevereiro de 1649, Descartes escreve a Henry More, que também era um pensador, que, entre aspas agora, ele diz assim: não existe prejuízo ao qual estejamos mais acostumados do que aquele que desde a nossa infância nos persuadiu de que os animais pensam. Fecha-se aspas. De acordo com Descartes, esse preconceito origina-se de um erro, muitas vezes comuns aos argumentos por analogia, que consiste na atribuição de faculdades semelhantes a comportamentos semelhantes. Em outras palavras, porque algumas ações dos animais não diferem sobremaneira das ações humanas, se é levado a atribuir-lhes o mesmo princípio, alma ou razão. Então, o que significa o quê? Que se os animais possuem alma, eles devem se comportar como seres humanos.
Como eles não se comportam, portanto, não têm alma. Um raciocínio que parece bastante simples. Mas, a despeito das aparências que podem induzir ao erro, Descartes entende que existe um meio seguro para distinguir o homem dos animais, ou, o que é equivalente no cartesianismo, o homem das máquinas. Os autômatos, diz ele no discurso do método, entre aspas agora, nunca poderiam usar palavras, nem outros sinais, compondo-os como fazemos para declarar aos outros os nossos pensamentos. Pois pode-se muito bem conceber que uma máquina seja feita de tal modo que profira palavras, e até que profira algumas a propósito das ações corporais que causem qualquer mudanças em seus órgãos, mas não que elas as arranje diversamente, para responder ao sentido de tudo quanto se disser na sua presença, assim como podem fazer os homens mais embrutecidos. Ou seja, você estimula e traz uma resposta verbal sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele sente. Uma máquina poderia fazer isso, vamos dizer assim, sendo programada. Os animais também não reagem dessa forma, segundo Descartes. Assim, o uso da linguagem é, no cartesianismo, o critério mesmo do pensamento ou da razão. Se você fala, se você se expressa, você pensa. Se você não é capaz de falar ou de se expressar, então você não pensa. Um raciocínio absolutamente simples que ele tinha na época. Os animais não pensam ou usam a linguagem como o homem, não em virtude de alguma deficiência ou inferioridade orgânica, mas precisamente porque são máquinas, e como tais, desprovidos de alma, substância que não pode ser produzida pela matéria, mas que requer um ato especial de criação. O próprio corpo humano é, aos olhos de Descartes, uma máquina ainda que perfeita, uma vez que foi concebida por Deus. Olha que curioso, né? Os filósofos na época, embora eles tivessem essa ideia aparentemente contraditória, eles eram homens fiéis à sua religião. Eles abraçavam a ideia e acreditavam na existência de Deus, seguiam os seus compromissos religiosos, embora tivessem pensamentos dessa natureza. Todavia, mais do que um corpo, o homem cartesiano é uma união substancial do corpo e da alma. Por conseguinte, os animais máquina ao homem dos animais da máquina ao homem existe no cartesianismo não apenas uma diferença da ordem de graus de complexidade mecânica, mas sobretudo uma diferença qualitativa. Em outras palavras, isso significa que, por mais engenhoso que fosse o artífice que se imaginasse, ele jamais poderia produzir um autômato capaz de pensamento, pois que a sua criatura faltaria justamente o essencial, a alma. A doutrina dos animais-máquina atende, pois, a um duplo propósito no cartesianismo. De um lado, aos interesses da ciência moderna, do outro, às verdades da fé. Uma tese que atribuísse racionalidade aos animais poderia colocar em questão a imortalidade da alma. O mecanicismo, ao contrário, preserva a religião e, ao mesmo tempo, institui a separação entre corpo e alma em benefício da física moderna, desde então libertada das causas finais da tradição aristotélica. Então aqui um resumo do pensamento cartesiano a respeito dos animais. E então, é claro, nós percebendo que nós falamos do século XIX, do século XVII, então nós temos também outros pensadores que não concordam com esse pensamento. Então eu trouxe para vocês aqui aquele pensamento que era dominante, tanto na filosofia como na religião, porque lembrando que durante muito tempo as religiões dominantes, especialmente o catolicismo e as igrejas protestantes da época, pensavam assim. Mas nós tínhamos também outros filósofos que não pensavam dessa mesma forma. Nós temos aqui então uma carta interessante, uma resposta
Só um instantinho. Nós temos aqui então aquele que é conhecido para nós, né, um outro grande pensador da época. Ele era chamado de François-Marie Arouet, que nada mais era conhecido, pseudônimo, né, conhecido de Voltaire. Então Voltaire dizia o seguinte, escrevendo para nós aqui uma carta. O texto diz assim, né, Voltaire, ele viveu ali entre 1694 e 1778. Ele era filósofo francês e vegetariano. Respondeu a René Descartes no seu livro chamado Dicionário Filosófico, sobre a alegação de que os animais seriam desprovidos de emoções ou meros autômatos. Ele diz assim. Abaixo segue a resposta de Voltaire. Que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, que nada aperfeiçoam. Então aquela ave que faz o seu ninho em semicírculo, quando o encaixa numa parede, um quarto de círculo quando o engasta em um ângulo, e em um círculo quando o pendura numa árvore, procede aquela ave sempre da mesma maneira? Esse cão de caça que disciplinaste não sabe mais agora do que antes de tuas lições? O canário a que ensinas uma área, repete a ele no mesmo instante? Não levas um tempo considerável em ensiná-lo? Não vês como ele erra e se corrige? Será porque falo que julgas que tenho sentimento, memórias e ideias? Pois bem, calo-me. Vês-me entrar em casa aflito, procurar um papel com inquietude, abrir a escrivaninha, onde me lembra tê-lo guardado, encontrá-lo, lê-lo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos de aflição e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vês com os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo e procura-o por toda parte com ganidos dolorosos, entra em casa agitado, inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento, e enfim encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão, que tão prodigiosamente vence o homem em amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam-no vivo para mostrar-te suas veias mesaraicas. Descobre nele todos os mesmos órgãos de sentimento de que te gabas. Responde-me, maquinista, teria a natureza entrosado nesse animal todos os elatérios do sentimento sem objetivo algum? Terá nervos para ser insensível? Não inquires a natureza, que tão impenitente contradição. Então essa carta que Voltaire escreveu era exatamente por causa do pensamento de Descartes. Então nós vimos assim que lá naquela época, no século XIX, era muito comum, né, eles escreviam esses pensamentos, principalmente porque nós falamos aqui depois da reforma religiosa e também do renascimento cultural, e portanto a ciência, a filosofia começaram a apresentar as suas teorias. E aí então, claro, esse tema foi abordado, porque nós falamos muito sobre a natureza humana, sobre o desenvolvimento da humanidade, nós vemos aqui então que os animais eram um tema de debate entre eles. Muito bem, nós temos aqui agora, né, a respeito da religião, vocês devem se lembrar desse debate, né, que aconteceu aqui na imprensa, né, na nossa sociedade. Em 2014, né, pouco tempo depois que o Papa Francisco foi nomeado, né, surgiu uma situação interessante. Foi publicado lá no The New York Times. Diz assim o título: Papa diz que cachorros vão para o céu e cria polêmica com teólogos. Diz o seguinte para nós aqui então o artigo:
O Papa Francisco deu esperança aos gays, aos casais não casados e aos defensores da teoria do Big Bang. Agora ganhou o carinho dos donos de cachorros, dos defensores dos direitos humanos e dos veganos. Ao tentar consolar um garotinho triste pela morte de seu cachorro, Francisco disse em recente aparição pública na Praça de São Pedro que, entre aspas, o paraíso está aberto a todas as criaturas do Senhor. Embora não esteja claro se as declarações do Papa ajudaram a confortar o menino, elas foram bem recebidas por organizações como Humanity Society e a People for the Ethical Treatment of Animals, que as viram como repúdio da teologia católica conservadora, segundo a qual animais não podem ir para o céu porque não têm alma. Minha caixa de e-mails lotou, diz Christine Guteblem, que é, deixa eu ver aqui, diretora sênior de contato com religiões da Humanity Society, a maior organização de proteção aos animais dos Estados Unidos. Entre aspas, diz assim: quase imediatamente todo mundo começou a falar no assunto. Charles Camosy, escritor e professor de ética cristã da Universidade de Fordham, disse que era difícil saber com precisão o que Francisco havia pretendido dizer, porque ele falou em linguagem pastoral e não de forma a ser dissecada pelos acadêmicos. Mas perguntado se a declaração havia causado novo debate sobre os animais terem ou não almas, sofrem e podem ir para o céu, Camosy respondeu, em duas palavras, com certeza. Em seu mandato relativamente curto como líder do mais de 1 bilhão de católicos romanos do planeta, depois de substituir Bento XVI, Francisco, de 77 anos na época, vem causando repetidos incômodos aos conservadores da Igreja. Sugeriu posições mais lenientes que as de seu predecessor quanto a questões como a homossexualidade, filhos nascidos fora do casamento, casais que coabitam sem casar e a teoria da evolução. Assim, em alguma medida não foi surpresa que Francisco, um jesuíta argentino que escolheu seu nome pontifical em homenagem a São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais, viesse a sugerir a uma criança entristecida que seu bichinho de estimação teria lugar no além. Mencionando passagens bíblicas que não só afirmam que os animais vão para o céu, mas se dão bem como os demais animais ao chegar lá, Francisco foi citado pela mídia italiana como tendo declarado que, entre aspas, um dia veremos nossos animais de novo na eternidade de Cristo. O paraíso está aberto a todas as criaturas de Deus. Teólogos acautelaram que Francisco falou casualmente e não fez uma afirmação de doutrina. O padre James Martin, jesuíta e editor sem pauta da revista católica norte-americana América, diz acreditar que Francisco estivesse ao menos afirmando que Deus ama e Cristo redime toda a criação, ainda que teólogos conservadores tenham declarado que o paraíso não tem lugar para os animais. Ele disse que o paraíso está aberto a todas as criaturas, afirmou Martin. Isso parece bastante claro para mim. A questão de se os animais têm ou não lugar no céu foi tema de debate muito emotivo ao longo de boa parte da história da Igreja. O Papa Pio IX, que comandou a Igreja entre 1846 e 1878, olha só a época em que a doutrina estava se desenvolvendo, um período mais longo que o de qualquer outro pontífice, sustentava fortemente a doutrina de que cachorros e outros animais não têm consciência. Ele até tentou impedir a fundação de uma divisão italiana da Sociedade pela Prevenção da Crueldade contra os Animais. O Papa João Paulo II parece ter revertido a postura de Pio IX nos anos 90, ao proclamar que os animais têm almas
e estão tão perto de Deus quanto o homem. Mas o Vaticano não divulgou amplamente essa declaração, talvez por ela contradizer diretamente a posição de Pio IX, o primeiro pontífice a declarar a doutrina da infalibilidade papal em 1854. Ou seja, essa doutrina de infalibilidade dizia que aquilo que o Papa diz é perfeito, porque é a palavra de Deus através dele. Então ele é perfeito naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. E se o Papa disse que os animais não têm alma, um outro Papa contradizer aquela mensagem traz uma grande confusão. O sucessor de João Paulo II, Bento XVI, pareceu rejeitar enfaticamente essa visão em um sermão em 2008, no qual afirmou que quando um animal morre, significa o fim de sua existência na Terra. Guteblem disse que a aparente reversão por Francisco da declaração de Bento poderia ter enormes consequências. Se o Papa quis dizer, entre aspas aqui, segundo Guteblem, se o Papa quis dizer que todos os animais vão para o céu, a implicação é de que os animais têm alma, ela afirmou. Se isso é verdade, então deveríamos começar a refletir seriamente sobre como os tratamos. Precisamos admitir que eles são seres conscientes e que significam algo para Deus. Sarah Whitrow King, diretora de contato com organizações cristãs da PETA, uma das mais ativistas entre as organizações que combatem o abate de animais, disse que as declarações do Papa confirmavam o relato bíblico do paraíso como lugar pacífico e amoroso e poderia influenciar os hábitos alimentares, afastando os católicos do consumo de carne, algo que ela diz já vir acontecendo de qualquer forma. É um mundo vegano, de vida triunfando sobre a morte e paz entre as espécies, ela afirmou. Não sou historiadora do catolicismo, mas o lema da PETA, não são historiadores do catolicismo, mas o lema da PETA é que os animais não são nossa propriedade, e os cristãos concordam. Os animais não são nossos, eles pertencem a Deus. Determinar se as declarações do Papa se provarão uma razão nova e persuasiva para que as pessoas abandonem o consumo de carne, um desdobramento potencialmente preocupante para as bilionárias indústrias da carne bovina, suína e de aves e de fruto do mar, é algo que não há como responder agora, mas elas certamente provocaram discussão. Entre aspas, como no caso de diversas outras coisas que o Papa Francisco disse, seus recentes comentários sobre todos os animais irem para o céu foram mal compreendidos, disse Dave Warner, porta-voz do Conselho Nacional dos Produtores de Carne Suína dos Estados Unidos em um e-mail. E ele diz ainda, eles certamente não significam que abater animais e comê-los seja pecado. Warner citou trechos do Gênesis que afirmam que foi dado ao homem, entre aspas, domínio sobre os peixes do mar e as aves dos céus, e sobre todas as coisas vivas que caminham na terra. Embora o termo domínio signifique uso para o benefício do homem, também requer cuidado, tratamento humano e alimentação, algo que todos os criadores de animais praticam a cada dia de cada ano, afirmou Warner. Martin disse não acreditar que as declarações do Papa possam ser entendidas como comentários sobre o vegetarianismo, mas disse, ele está nos lembrando de que toda a criação é sagrada e que, na opinião dele, o paraíso está aberto a todas as criaturas. Francamente, concordo com ele. Laura Rodgudoster, professora de religião e estudos ambientais na Universidade de Southwestern, em Georgetown, Texas, e especialista na história da interação entre homens e cachorros, disse acreditar que haveria a reação dos religiosos conservadores, mas que isso demoraria. Historicamente,
A Igreja Católica jamais foi clara sobre essa questão, porque ela implicaria tantas outras questões, disse o Hobgood Oster. Mas Deus, para onde vão os mosquitos? Meu Deus, para onde vão os mosquitos? Então aqui foi só um comentário final. Bom dia, dona Miriam, bom dia, professor. Aqui então mais uma vez desse artigo intitulado Papa diz que cachorros vão para o céu e cria polêmica com teólogos. Então eu trouxe para vocês duas linhas de pensamento. A linha da filosofia, em especial no século XVII, falando sobre René Descartes e também sobre Voltaire, um contradizendo o outro, Descartes falando sobre o animal-máquina e Voltaire falando sobre a inteligência e a sensibilidade dos animais. E aqui depois nós vimos, desde o século XIX, o Papa Pio IX, e depois sendo contradito pelo Papa João Paulo II, que depois foi contradito também pelo Papa Bento XVI, que por sua vez levou um reverso do Papa Francisco. Então olha que interessante, são papas. E por que nós citamos os papas? Porque a religião católica ela tem ali uma importância na humanidade pela quantidade de seguidores, pelas ideias que difunde, e é então importante nós pensarmos de que forma que as religiões pensam a partir dessa amostragem do que é trazido para nós pela Igreja Católica. Mas nós podemos estender isso para outras religiões, baseados no comportamento dos seus seguidores. No caso dos judeus, por exemplo, eles têm ali aquela alimentação especial, uma refeição couché, que eles chamam, que tem toda uma preparação. No caso dos indianos, que consideram a vaca sagrada, mas somente a vaca. No caso dos muçulmanos, que se alimentam de carne. Enfim, podemos estender isso para toda a nossa sociedade. Bom dia, Regina. Muito bem, pessoal. Então, trouxe para vocês aqui uma visão da ciência, uma visão da filosofia e uma visão da religião. Com relação à ciência, a ciência até hoje debate sobre a própria existência de alma no homem. Imaginemos nos animais, Mas hoje, na atualidade, nós temos uma visão bastante diferente daquela que se tinha, tanto no século XVII, como também no século XIX. Hoje nós temos não apenas, por exemplo, a medicina veterinária, como nós temos também especialistas em psicologia animal, que começa a analisar comportamentos. Nós temos biólogos que estudam os animais, nós temos zootecnistas que também trabalham nessa área, estão se especializando cada vez mais. Então, não apenas com relação a manejo e produção de proteína animal, mas até mesmo observando o comportamento dos animais, a sua psicologia, a sua inteligência. Então, trouxe assim fiz essa introdução para a gente poder aqui ter uma base para entender um pouquinho daquilo que Kardec falava, mais uma vez lembrando que muito daquilo que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos diz respeito ao pensamento da época, trazido pela ciência e trazido pela filosofia. Muito bem. Sim, aqui em casa nós temos, Marion? Nós temos aqui a Rita, que é a nossa Shih Tzu, que é tratada com floral, com medicamentos normais. Então, para nós, nós espíritas, a nossa visão dos animais já está muito bem formada, apesar de nós ainda termos ali as nossas dificuldades, porque nós vemos os animais domésticos de uma forma e vemos os animais alimentação de uma outra forma. Então você trata um Shih Tzu que tem 3, 4 quilos de uma forma, e você pega uma vaca que tem ali tantos e tantos quilos de uma forma diferente, como se não fossem animais que tivessem suas inteligências. Então nós ainda estamos nos vivendo esse conflito íntimo, mas se nós vivemos esse conflito já é algo importante. Porque significa que nós temos pensamentos de um lado entrando em conflito com um comportamento enraizado. Então a tendência é fazer com que esse pensamento mais evoluído acabe sendo depois predominante. E a gente vai então modificando o nosso comportamento. É algo que nós vamos fazendo com o tempo, porque nós temos hábitos milenares que simplesmente não se desfazem de uma hora para outra. Mas a tendência sempre é essa do aperfeiçoamento.
Muito bem, o Livro dos Espíritos, para a gente começar aqui já a nossa... Fazemos aqui uma introdução. Questão 592, pergunta Kardec. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Então, a partir dessa pergunta de Kardec, nós começamos então a pensar no princípio inteligente existente nas criaturas. Esse princípio inteligente, então, oferece, por exemplo, aos animais a capacidade de pensar, a capacidade de sentir. Nós vemos uma gradação nesses sentimentos e nesse raciocínio, aqueles animais que são mais desenvolvidos, aqueles que são pouco desenvolvidos, como aquela pergunta que nós vimos naquele artigo a respeito do Papa, né, aqui no finalzinho, é perguntado aqui pela nossa escritora aqui, né, ela diz assim: meu Deus, para onde vão os mosquitos? É uma boa pergunta que nós fazemos, que ainda não temos a capacidade de compreender. Até mesmo teorias dentro do próprio espiritualismo fala sobre, né, alma-grupo, fala sobre ali outras teorias que vão sendo apresentadas, que reconhecem, por exemplo, o princípio inteligente, mas diz que esse princípio inteligente não tem desenvolvimento suficiente para mostrar a individualidade de cada ser. Então, quando Kardec faz essa pergunta a respeito da comparação da inteligência do homem, inteligência do animal, é importante nós começarmos a analisar o que é a inteligência, o que é o instinto. Voltando um pouquinho aqui para nós, no nosso Livro dos Espíritos, deixa eu rapidamente trazer para vocês aqui, lá no comecinho, na primeira parte, deixa eu pegar aqui, nós temos Kardec apresentando para nós, lá no capítulo 4, a respeito do princípio vital, um item intitulado exatamente isso: inteligência e instinto. Deixa eu ver aqui o tamanho. Vamos ler aqui algumas perguntas, só para a gente poder analisar um pouquinho, porque vai se falar bastante a respeito da inteligência e do instinto, e se fala ainda na atualidade sobre o comportamento dos animais em relação à inteligência e ao instinto. Kardec pergunta se a inteligência é um atributo do princípio vital. No caso de uma planta, por exemplo, qualquer ser vivo, ele tem o princípio vital. Mas a inteligência é um atributo desse princípio. Esse princípio, por exemplo, é um ser pensante? Esse princípio é algo que sente? E a resposta: não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. Somente a união com o espírito da inteligência, a matéria animalizada. Kardec depois traz um comentário aqui para nós. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir. Então, olha que interessante. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres vivos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir. A consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria sem vitalidade nem inteligência, são os brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade
e tendo ainda algum princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Qual a fonte da inteligência na questão 72? Já dissemos, a inteligência universal. 72a, aprofundando um pouco mais. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida imaterial? Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Então, saber, né, nesse caso, a respeito da inteligência, da origem do homem, de onde parte, né, os elementos primordiais que formam o espírito, nós simplesmente não sabemos. E os espíritos ainda não disseram, né, porque nós não temos ainda a capacidade de compreender essa complexidade. 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. Nós estamos estudando essa parte aqui do princípio vital que fala sobre a inteligência e o instinto, exatamente porque ao falarmos depois do homem e dos animais, nós falaremos muito sobre inteligência e instinto. Por isso nós temos que estar muito bem fundamentados nesse ponto. Então coloca aqui, o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então nós vamos encontrar, quando falarmos aqui sobre os animais, é muito fácil nós falarmos de um animal, por exemplo, que nós compreendemos e conhecemos o seu grau de inteligência. Os animais domesticados, alguns animais selvagens também, mas que agem por instinto. Mas nós vemos ali uma ideia, muitas vezes bastante simplista, dizendo que ou é inteligente ou não é inteligente. É capaz de um determinado tipo de raciocínio ou não é capaz. Mas aí nós vamos encontrar animais que apresentam um grau de inteligência, ainda que muito pequeno, sendo inteligência, enquanto que outros apresentam um grau mais complexo. Nós vemos, por exemplo, o tamanho do cérebro de um camundongo. Um camundongo, né, um hamster, por exemplo, falando de roedores, quando ele é domesticado, ele conhece aquele que é o seu tutor, vamos dizer. E quando é alguém estranho, ele simplesmente se afasta. Isso é instinto ou inteligência? É instinto porque ele quer se preservar, mas tem o grau de inteligência pelo reconhecimento dele. Ele conhece o seu habitat. Quando nós encontramos no meio selvagem um animal, uma serpente, por exemplo, ou um roedor ou uma ave, tendo comportamento que não é simplesmente instintivo. O instinto faz com que ele se alimente. A sua inteligência faz com que ele encontre estratégias para que ele possa, então, se alimentar. E por isso, então, nós percebemos que a inteligência e o instinto, um é mais racional, o outro é mais impulsivo. Mas ambos podem ser classificados como essa parte da inteligência. É a mesma coisa, Dudu, né? A diferença é que, pelo fato do polvo estar na água, muitas vezes nós acabamos desvalorizando, mas basta assistir a um bom documentário que mostre o comportamento da vida animal aquática, que nós encontraremos ali comportamentos surpreendentes. Não apenas do polvo, mas de outras espécies, de peixes, né? Porque falar de golfinho é muito fácil, falar de baleia é muito fácil. Agora, quando você fala de um peixe, dá a impressão que você está falando de um ser absolutamente sem razão nenhuma. Continuando, né? Sim, sem dúvida. Na questão 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa outro? Não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. E só analisar que nós também, seres humanos, somos movidos por instintos. A agressividade,
o medo, a autopreservação, os nossos reflexos. Então nós também temos um instinto, só que a nossa razão acaba predominando, pelo fato de já termos esse desenvolvimento. Enquanto que em outras espécies, o instinto predomina sobre a inteligência, mas a inteligência está presente. Mas isso quando diz respeito a um comportamento. Porque, como foi dito para nós, até mesmo o instinto é um tipo de inteligência. E continua. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Quando nós estudamos esse capítulo, abordamos essa questão, né? Porque quando você age por instinto, é aquela reação automática, sempre visando aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, por exemplo. Então, quando você age daquela forma, você está agindo seguramente para se preservar. Você não está simulando, você não está imaginando como seria, você não está calculando. É simplesmente uma ação. Aquela pessoa, por exemplo, que anda num lugar e de repente acaba a luz e esse lugar fica escuro. E ela sai correndo porque ela tem medo. Ela não pensa assim, eu acho que eu vou correr, porque talvez apareça um fantasma atrás de mim, e esse fantasma pode me fazer mal. Ela corre simplesmente. E ela faz isso exatamente com o objetivo de se preservar. O Hermes colocou, será que podemos dizer que o instinto, quando usado, é aquele toque? E nesse caso é a intuição, né, Hermes? Porque o instinto ele não é racionalizado. Ele é automático. Então o que os espíritos podem fazer, por exemplo, é trazerem para nós aquela intuição de que um perigo está acontecendo. Instantaneamente nós começamos então a internalizar essa informação e aí a nossa mente começa a desenvolver uma sensação de perigo. É aí que vem o instinto nessa parte da autopreservação. Então eles podem provocar o nosso instinto. Né? Então, eles podem provocar o nosso instinto, mas o instinto não é exatamente essa inspiração que chega. Como obsessor, por exemplo, né, que começa a provocar na pessoa aquela parte da ansiedade, aquela parte da síndrome de pânico. Então a pessoa vai sair, o obsessor diz, olha, você vai morrer. Naquele momento o coração dele dispara. E a reação dele é o quê? Organicamente ele começa a liberar substâncias, ele começa a ter tremores, começa a ter sudorese, começa a ter ali alteração na sua pressão, automaticamente ele reage a partir daquele estímulo que ele recebeu. Então aí já tem aquela diferença entre intuição e instinto, que também é relevante. Depois ele diz para nós assim, 75, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que uma cresce, né, e a outra não, como a gente viu aqui agora. Na verdade, não é uma cresce e a outra diminui. Nós temos ali a predominância de uma sobre a outra. 75A, Kardec coloca, por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então, quer dizer, as escolhas que nós fazemos, os cálculos que nós fazemos, né, para atender às nossas necessidades, muitas vezes são contaminados pelo egoísmo, pelo orgulho, por essa má educação. O instinto simplesmente reage. Nós vemos, né, esse tipo de comportamento em grandes tragédias, né? Me lembro que eu até comentei com vocês que há pouco tempo eu assisti a um documentário sobre o edifício Joelma, aquele incêndio que aconteceu aqui no início da década de 1970, né, aqui em São Paulo. Então as pessoas ali muitas vezes elas se jogavam do prédio pelo fato de estarem ali próximas ao fogo. A vida delas estavam sendo ameaçadas de um lado, elas reagiam de outro lado.
Então, nesse momento crítico, nós vemos ali a predominância entre a razão e o instinto. Depoimento de sobreviventes que diziam, olha, naquele momento mais capital, naquele momento mais crítico, eu tentei encontrar uma solução ali para poder me preservar. E a pessoa então foi para o lado de fora do prédio, tentou se segurar em algum aparato que tivesse por perto, qualquer coisa assim até ser resgatado, enquanto que outros se desesperaram. Então, por que um diferente do outro? Aí nós vemos exatamente aquele que tem a predominância da razão e aquele que tem a predominância do instinto. Kardec faz um comentário, né, nessa última questão, então. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são resultado das apreciações e de uma deliberação. Então a inteligência é o quê? É um processo que nós vamos desenvolvendo, fazendo cálculos, analisando prós e contras, para a gente depois tomar uma decisão. Enquanto que o instinto ele acaba sendo mais impulsivo. Agora, quando nós combinamos um e outro, embora o instinto muitas vezes acabe querendo se manifestar, a razão acaba controlando. Eu quero me preservar, mas calma, não é assim que eu vou fazer as coisas. Então o instinto é uma inteligência rudimentar. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Então nós vamos considerar o seguinte, não é pelo fato de Kardec ter dito que o instinto é uma inteligência rudimentar. Nós podemos chegar até mesmo a essa conclusão. Ou seja, basta nós analisarmos que aquela inteligência impulsiva que nós vemos em alguns animais, por exemplo, o gato, quando ele acaba de defecar, qual é o seu comportamento automático? Tentar ali enterrar as fezes ali com aquela areia. Nós encontramos, por exemplo, aqui em casa, nós temos a nossa cachorra, que quando você entrega para ela algum tipo de alimento e ela não quer comer na hora, o que ela faz? Ela procura um lugar para enterrar. Isso é instinto do animal, mas que tem uma razão de existir. Assim como nós temos tantos e tantos e tantos outros comportamentos que nós vemos na natureza. Então, instinto é uma inteligência rudimentar. Agora, como é que nós podemos dizer? Se por acaso nós simplificamos esse raciocínio dizendo que ou existe inteligência ou não existe inteligência, qual é exatamente a referência que nós vamos ter? Na época, Descartes colocou essa referência dizendo que a inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de falar e expressar suas ideias. Se os animais não têm essa capacidade, então significa que eles não têm alma, que eles não são inteligentes. Então nós dizemos, bom, a inteligência do homem ela tem ali um patamar, mas nós podemos encontrar outros patamares menores que também têm a representação da inteligência. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o homem, a inteligência dele vale 10. E nós encontramos ali um ser, um animal, um inseto, por exemplo, que age instintivamente. Mas pelo fato dele ser um inseto, se o homem vale 100, o dele pode valer 1. O dele pode valer 0,1. O dele pode valer 0,01. Mas ainda assim é uma inteligência, por mais primitiva que ela seja. Então é importante nós pensarmos dessa forma. Falarmos de inteligência, ela existe em gradações que nós sequer imaginamos. Tanto é assim que quando nós falamos dos animais, nós pensamos que os animais maiores, classificamos pelo tamanho, né? Os animais maiores são aqueles que têm inteligência. Aqueles animais menores não possuem. No caso, por exemplo, de abelhas, nas construções que elas fazem, nos sinais que elas seguem, nos alimentos que elas procuram, na defesa que ela tem. No caso das formigas, a minha irmã Hermes, ela atende um paciente, já tem 90 e poucos anos, que ele foi professor de psicologia aqui da Universidade de São Paulo.
E ele escreveu um livro sobre o comportamento das formigas. Eu estou, inclusive, ajudando ele, fazendo os desenhos, né, das análises que ele faz. Então, mostrando por que as formigas se comportam dessa ou daquela forma, por que elas constroem seus ninhos, por que elas procuram o escuro em vez do claro. E aí você começa a olhar e você fala assim, ah não, isso aqui é automático, isso aqui é instinto. Não tem nada de inteligência. Mas aí você começa a entender que a inteligência, ela existe em diversas graduações. Mais uma vez, se o homem possui inteligência valendo 100, uma formiga pode ter uma inteligência valendo 0,00001. É uma inteligência. Ainda que nós a intitulamos como instinto. Então, quer dizer, de uma formiga para um elefante, é interessante, né, Angelina? Aliás, qualquer observador que tem esse gosto de observar a natureza, a reação de todos os seres, né? Aquela criança que na escola coloca aquele feijãozinho num algodão molhado e fica observando, fazendo anotações, nós encontramos ali, comportamentos dos mais interessantes. E exatamente, Marion, cada inteligência tem seu nível. E isso é importante que nós fortaleçamos esse entendimento, porque ao estudarmos essa comparação entre os animais e os homens, nós vamos perceber exatamente essa graduação da inteligência. O Hermes colocou em cima, né, quando mais moça não gostava de chegar perto de precipícios. Né? Não é aquela vontade de pular, é aquele desequilíbrio, né, Hermes? Mas, né, vamos lá. Dudu colocou, né, muitos depoimentos de desencarnados no Joelma mandaram mensagem dizendo que não se considerou suicídio na hora do salto da morte, que a espiritualidade de luz os resgatavam antes da queda. Li isso há muito tempo. Na verdade, Dudu, é assim, os espíritos, quando eles falam sobre o suicídio, até mesmo aqui no Livro dos Espíritos, eles dizem que determinados tipos de comportamento que o indivíduo tem, quando ele não está ali plenamente no controle de sua razão, você não pode dizer que ele cometeu suicídio. O suicídio, como eu sempre falo para vocês, o suicídio é a vontade clara que o indivíduo tem de se autodestruir. Se por acaso ele tem um comportamento desse, por exemplo, salta de um prédio em que a sua vida está ameaçada e ele não tem controle, você não considera como suicídio. A gente tem que colocar isso bem claro, no caso, por exemplo, que a gente já até chegou a falar sobre isso, né? A respeito do comportamento de atletas, de jovens que colocam a vida em risco. Né? Exatamente. Então, assim, colocam a vida em risco praticando esportes, isso não é suicídio, isso pode ser negligência. Aquele jovem que salta de paraquedas, dando cambalhotas, aquele que quer esquiar uma montanha de neve ali e sabe que corre o risco de ter uma avalanche, aquele indivíduo que vai mergulhar entre tubarões, ele quer se destruir, ele quer se matar? Não. Mas ele abusou da sorte? Sim, é uma negligência, não um suicídio. Então, nesses casos que nós vemos, como os espíritos colocam, exato, André, ele quer adrenalina, ele quer se divertir, ele quer sentir grandes emoções. Isso mostra um espírito, né, que não valoriza os seus valores, né, me perdoem a redundância. Mas na verdade ali ele não está preocupado em se espiritualizar, ele quer viver os seus momentos. Hermes lembrou aqui, no entanto, passou ali na Especialistas, passei no pórtico, 5 metros de altura, quase de 40 centímetros, com um colega nos ombros, né? É aquela coisa, né, Hermes, do instinto, né, que a gente tem. Pois é. Então, tudo isso que nós vemos, desses tipos de comportamento, mostra muitas vezes a predominância desse instinto sobre a razão que começa a se manifestar. André lembrou também, né, subir em montanhas é muito bom tanto pelo desafio quanto visual, é vontade de superar. Exato, né? Então, se nós deixarmos claro que essa questão da razão e do instinto que começam a agir, no caso, por exemplo, que nós encontramos, a ideia do heroísmo. Então nós temos ali naquele momento de perigo alguém que diante do perigo e aquele instinto de sobrevivência, ele diz, eu não posso sair agora porque eu preciso salvar aquela pessoa.
Querem ver o comportamento curioso? Há pouco tempo nós tivemos, coisa de um mês talvez, nós tivemos uma chuva muito forte aqui em São Paulo, alagando avenidas, transbordando córregos, aquela coisa toda. E aí então o jovem, ele estava com uma moto, e aí veio aquela correnteza e começou a arrastá-lo. E aí o que ele fez? Ele tinha dois comportamentos. Vai com Deus, Dudu, até amanhã. Ele tinha dois comportamentos. Ou ele largava a moto e se salvava, ou ele segurava a moto e morria afogado. Foi o que aconteceu. A moto para ele era algo tão precioso que ele não conseguiu largar, e as pessoas gritavam: solta a moto, solta! E ele não soltava. E aí então ele foi sendo arrastado até que ele passou em cima de um bueiro, e ele foi então puxado. E ele acabou se afogando e desencarnou. Qual era o instinto de sobrevivência? Largar tudo e sair nadando. O que a razão dele dizia? Não, é minha moto é importante, eu não posso perder, eu tenho que segurar, eu paguei muito caro. E ele acabou desencarnando. Olha só que curioso isso. Como é que nós vamos processar isso? Imaginando quais foram as causas dele se comportar daquela forma. Ou quando nós vimos, né, um jovem que viu um cachorro e ele foi então, saltou na água para poder salvar o cachorro e acabou desencarnando. Exato. Não é um julgamento do que aconteceu com ele, mas a forma como a cabeça dele foi processando. Para ele aquilo era importante. E ele não imaginava que corresse tanto risco. E acabou desencarnando por isso. Então ele procurava ali uma forma de salvar-se e salvar o seu patrimônio. O Hermes lembrou, tem um livro com o título Corta a Corda, de um professor de física que eu tive, muito bom, né? Vários exemplos, né? Então tá ali. Esse do Corta a Corda, né, faz uma referência àquela passagem, né, de um alpinista. Ele estava escalando ali um local, e aí então ele escorregou, ficou pendurado, e ele se segurava na corda de todas as formas, porque eu tenho que sobreviver, e vinha aquela intuição: corta a corda, e ele se segurava, muito frio, muita neve, e ele acabou depois morrendo. Aí depois, quando foram encontrá-lo, ele estava a 1 metro do chão, mas pelo fato de estar escuro ele não via, e ele acabou morrendo congelado. Era simplesmente cortar a corda que ele já estava no chão. Então é assim que a gente acaba vendo, né? Essas situações do instinto. Então, pessoal, eu fiz essa introdução hoje, trazendo um pouco da filosofia, trazendo um pouco da religião, baseado naquela passagem do Papa Francisco, né, do debate dentro da Igreja Católica sobre a questão da alma dos animais, e a gente viu um pouquinho aqui no Livro dos Espíritos, tratando um pouquinho sobre o instinto e a razão. Todos esses elementos vão nos ajudar a construir um raciocínio mais sólido, mais profundo, sobre a relação entre o homem e o animal. Não a relação entre eles, porque a ideia não é fazer uma relação entre os dois, mas entender exatamente o nível evolutivo desses seres. Recentemente, eu cheguei até a postar lá no nosso grupo no Facebook um vídeo que mostrava reações emocionais de vários animais, de várias espécies. Então era um cachorro, era um elefante, um porco, uma vaca, um leão, todos eles mostrando claramente reações emocionais positivas, né, afetivas, com aqueles que os tratavam, aqueles que eram os seus tutores, os seus cuidadores. E aí coloquei exatamente uma das citações aqui do Livro dos Espíritos, falando sobre essa questão, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Depois eu pego para vocês direitinho ali. Mas aí fala sobre exatamente esse ponto, né? Tem inteligência, não tem inteligência. A reação deles é uma reação automática, é uma reação racional. Como exatamente isso funciona? Então nós veremos isso no nosso próximo encontro, já que nós trouxemos, né, inicialmente essa base, essa introdução para o nosso aprendizado, aqui para as nossas reflexões. E aí amanhã então
a gente já, amanhã não, na quarta-feira, na quinta-feira, a gente aprofunda um pouco mais sobre esse tema. Deixa eu rapidamente aqui fechar, só um instantinho. Só um instantinho, por favor. Bom, muito bem então, pessoal. Então, fechando aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez, né, nós paramos aqui no nosso Livro dos Espíritos, fazendo essa introdução